Vamos então, nesta noite, nesta oportunidade em que estamos nos encontrando uma vez mais aqui com os nossos amigos da espiritualidade, com aqueles que são os nossos parceiros que nos protegem, aqueles que chamamos de anjos de guarda, de espíritos protetores, de anjos guardiães, espíritos guardiães. Então a todos eles nós damos o nosso boa noite, nós damos as nossas vibrações de agradecimento por estarmos aqui juntos, e nós uma vez mais saudamos também a espiritualidade presente, aqueles outros amigos do plano espiritual que já prepararam o ambiente da casa, que prepararam os trabalhos do grupo mediúnico que está atuando lá embaixo, e que nós possamos com isso também, orientando o expositor da noite, que hoje será o Luciano Grisoli, que ele possa transmitir da melhor maneira possível o tema da noite. Dessa maneira, nós aqui uma vez mais agradecemos esta oportunidade de estarmos presentes, a oportunidade de abrirmos os nossos corações para darmos um pouquinho para nós mesmos, nos permitirmos meditar, refletir, filosofar esses conhecimentos, não só da doutrina do Mestre Jesus, mas da verdade universal. E dessa maneira, nós pedimos licença aos amigos da espiritualidade maior, dando por iniciada a palestra de hoje. Que assim seja. Luciano. Boa noite. Hoje, dia 25 de abril de 2016, mais uma vez estamos no CCDPE, DCM, Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo Eduardo de Carvalho Monteiro. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 10. Eu sei que a Tereza falou com vocês na semana passada e nós vamos dar seguimento do item 11 em diante. Não julgueis para não ser julgados, aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra, perdão das ofensas, instruções dos Espíritos e assim sucessivamente. Bom, primeiramente eu gostaria de falar com vocês a respeito do Evangelho de Jesus, do que Jesus disse sobre esta passagem, que na verdade não é uma parábola. Jesus ele se exprimia em parábolas, mas esta passagem da mulher adulta não é uma parábola, é uma história verídica. Vamos ver. Não julgueis, pois, para não seres julgados, porque com o juízo que julgardes, os outros sereis julgados. Com a medida que vos medirdes, vos medirão a vós também. Ora, a primeira coisa, a primeira notícia que nós temos que entender desta informação de Jesus, a primeira compreensão, melhor dizendo, me fugir um pouco as palavras, é que não julgueis para não ser julgados. Se nós tomarmos ao pé da letra esta informação de Jesus, nós ficaríamos estagnados, não haveria progresso na sociedade. Se nós víssemos o bem, sempre o bem em qualquer lugar, como é que nós poderíamos progredir? Portanto, esse não julgueis para não ser julgados não deve ser tomado ao pé da letra, porque a letra mata e o espírito ele vivifica. Quando as pessoas fazem algo de errado, e quando este algo de errado está prejudicando a muitas outras pessoas, é necessário que nós possamos avaliar, é necessário que nós possamos medir as consequências. E se esta pessoa que está praticando esses atos prejudica muitas outras pessoas, nós temos que avaliar, muitas vezes temos que levar ao juiz, o juiz vai dar a sentença e vai punir essa pessoa, tá certo? Nós temos que prestar atenção aqui, não julgueis, pois para não serem julgados, é o seguinte, que nós, quando nós julgamos as outras pessoas, nós temos o quê?
que no mínimo não fazer o que as outras pessoas estão fazendo. Concordam? Não é? Portanto, nós temos que ter este cuidado, este raciocínio. Não adianta eu julgar uma pessoa, eu falar, uma pessoa não faça isso, se ela vira as costas, eu estou fazendo o contrário. Portanto, quando nós vemos isso em Mateus 7, de 1 a 2, é este o entendimento que nós temos que ter. Vamos ver o que Jesus... bom, já expliquei, né, que nós não devemos entender isso no sentido literal. Vamos ver o que Jesus nos disse, o relato que nós temos dessa passagem. Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio, e lhe disseram: Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isto? Diziam os judeus, tentando para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. Este aqui é uma passagem que nós temos que prestar atenção. Eles pegaram a mulher em adultério e perguntaram para Jesus: Mestre, o que nós devemos fazer? Jesus, obviamente, o médium de Deus. Jesus era o médium de Deus. Nós somos médiums dos Espíritos. Ora os bons, ora os maus, dependendo da nossa situação. Mas Jesus era o médium de Deus. Jesus é o nosso modelo e o nosso guia, conforme a resposta dos Espíritos na questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus, ao mesmo tempo, via os encarnados e os desencarnados. Ora, portanto, ele sabia que os escribas, que os fariseus queriam colocá-lo em uma armadilha. Ok? Ele, obviamente, viu que a mulher havia sido pega em adultério, que ela tinha cometido algo de errado, mas conhecia o íntimo das pessoas que queriam apedrejá-la. E eles, perguntando a Jesus, o que Jesus fez? Ele, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. Abaixou-se, começou a escrever com o dedo na terra. Mas o que aconteceu depois? E como eles perseveraram em fazer-lhes pergunta, ergueu-se Jesus e disse-lhes. Jesus abaixou-se e começou a escrever com o dedo na terra e ficou lá escrevendo. E eles ficando cada vez mais enervados. Jesus cada vez mais calmo. E eles mais enervados. E Jesus mais calmo. E eles mais enervados. E Jesus mais calmo. Aí, continuavam a perguntar para Jesus. Ele então se ergueu. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Ora, isso daí foi um susto para as pessoas que estavam lá, que queriam apedrejar a mulher. Ficaram assustados, porque eles não esperavam essa resposta do Mestre Jesus. Se o Mestre, que sempre exemplificou o amor, o perdão, a concórdia, a benevolência, mandasse apedrejar a mulher adúltera, todo o seu ensinamento iria por água abaixo. Se ele não mandasse apedrejar, ele iria contra os judeus, contra a lei mosaica. Era uma armadilha. Mas Jesus, o médium de Deus, Jesus, conexão direta com Deus, Jesus vendo o íntimo de cada um, conhecia a intimidade de cada um, os problemas de cada um. Ele pôs-se a escrever na terra. Quem sabe o que Jesus escrevia na terra? Alguém sabe? O Evangelho não diz. Mas o Espírito, Amélia Rodrigues, através da obra de Divaldo Pereira Franco, médium, ele pôs-se a escrever na terra e escrevia ladrão, adúltero, espoliador, e as coisas mais vis de todos aqueles que estavam lá. E como o homem não é curioso, o homem é curioso? Sim ou não? Sim. Eles começaram, o que será que esse homem está escrevendo na terra? Começaram a olhar na terra. Ladrão, espoliador, adúltero, porque eles também eram adúlteros. Ok? E eles não esperavam essa resposta de Jesus. Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. E continua o relato de João. E tornando a abaixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo, foram saindo um a um. Ele se abaixou, escreveu na terra. Eles
continuaram esperando a resposta de Jesus. Ele se levantou, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado, e ele voltou a se abaixar. Notaram? Ouvindo, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros, e ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condenarei. Vá e não peques mais. Os mais velhos saíram primeiro. Por que os mais velhos saíram primeiro? Porque os mais velhos eram os mais puros, os mais pecadores. Os mais velhos saíram primeiro, depois saíram os mais novos e não ficou ninguém. Ok? Jesus não podia sancionar o adultério da mulher. Podia? Não. Mas ele também não condenou. Ele sabia o que acontece. Jesus, num átimo, numa rapidez, ele vislumbrou tudo o que estava acontecendo. Quais os problemas que a mulher tinha passado? Por que a mulher tinha passado por aquilo? O marido, enfim, o íntimo de cada um que queria acusar. Ele não condenou a mulher. Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou, respondeu ela. Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: nem eu tampouco te condenarei. Vá e não peques mais. Esta passagem, esta última passagem desta história é fantástica. Por quê? Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. Antes da terra existir, quem que existia? Jesus. Jesus coordenou a formação do planeta Terra, ok? Dizem que o planeta Terra é de aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás. 4 bilhões, 5 bilhões, enfim. O planeta não existia, mas Jesus já existia. Os Espíritos nos dizem que nós somos criados simples e ignorantes. Questão 115 do Livro dos Espíritos. E através das múltiplas e sucessivas reencarnações vamos progredindo. Múltiplas e sucessivas. Quantas? Quantas forem necessárias. Jesus já era um espírito puro. Mas notem os senhores a questão 200 do Livro dos Espíritos. Os espíritos têm sexo? E os espíritos respondem: não como o entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. O que os senhores e as senhoras observam nesta passagem, nesta última? Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Os espíritos têm sexo ou não? Não. Ora reencarnamos num corpo masculino, ora num corpo feminino. Se nós estamos num corpo masculino, é para desenvolver todas as potencialidades do corpo masculino. No corpo feminino, as potencialidades do corpo feminino. O amor de mãe é o maior amor que nós temos na Terra. O amor de pai é bom, é ótimo. Eu sou pai, tenho 2 filhos, mas o amor de mãe é amor de mãe. Amor de mãe é igual ao amor de mulher? Quem é casado? Você. Amor de mãe é igual ao amor de mulher? É maior, não é? Quem acha isso? Levanta a mão. Quem é os homens casados? E as mulheres? Amor de mãe é igual ao amor de marido? Não é. Amor de mãe é amor de mãe. Então não basta o homem reencarnar só no organismo feminino. Precisa reencarnar no organismo masculino, ou vice-versa, tá certo? Os espíritos não têm sexo, questão 200 do Livro dos Espíritos. Porém, o que vocês veem aqui nesta passagem? Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? O lado masculino ou feminino? O lado feminino. A mãe chega lá, abraça a pessoa pode ter feito a coisa mais hedionda do mundo, vai lá, dá um carinho, dá um beijo. Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Então, o lado feminino. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condenarei. Vá
E não peques mais para não acontecerem coisas piores. O lado feminino e o lado masculino. Ou seja, Jesus, um espírito altamente evoluído, um espírito puro, tinha este equilíbrio. Ou melhor, tem este equilíbrio. Tá certo? Esta é uma passagem que nós temos que atentar, que as pessoas não se atentam. Questão 200 do Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857, na primeira edição. Então, vamos ver. O que Carl Gustav Jung nos diz? Ânima e ânimos, na psicologia analítica de Carl Gustav Jung, são aspectos inconscientes de um indivíduo opostos à persona, ou aspecto consciente da personalidade. O inconsciente do homem encontra expressão como uma personalidade interior feminina, a ânima. No inconsciente da mulher, esse aspecto é expresso com uma personalidade interna masculina, o ânimos. Então, todos nós temos o ânima e o ânimos. Só que Jesus tinha o equilíbrio. Mulher, onde estão os que te condenaram? Vá e não peques mais. Então, o masculino e o feminino. Está entendendo? Ok? Vamos em frente? Agora nós vamos falar de uma bibliografia deste livro, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, psicografado pelo Divaldo Franco, Joana de Ângeles, né? E ela nos traz a mensagem julgamento. E ela fala: toda vez que um indivíduo descredenciado legalmente prossegue a um julgamento caracterizado pela impiedade e pela precipitação, eles não estavam sendo impiedosos, estavam sendo precipitados. A lei manda apedrejar, vamos apedrejar. Mas quem analisou? Tá certo? A mulher adulterou, mas alguém tinha analisado o caso porque ela tinha adulterado? O que o marido tinha feito? O que aconteceu para que tudo isso ocorresse? Ou seja, era um julgamento apressado, tá certo? Realiza de forma inconsciente a projeção da sombra que nele jaz, desforçando-se do conflito e da imperfeição. Ora, ou seja, lá naquele meio tinha também adúlteros, tinha um monte de pessoas, um monte de homens que eram o quê? Fora da lei, não cumpriam a lei. Quando nós vemos uma imperfeição numa outra pessoa, não é? A psicologia nos diz que este é um fenômeno de projeção, ok? Havia adúlteros, mas como eles eram adúlteros e não conseguiam libertar-se deste defeito, deste problema, quando eles viram a mulher adúltera, é como se eles estivessem vendo eles próprios, a imagem deles próprios no espelho. Então é um fenômeno de projeção da sombra. Quando eu não consigo me libertar dos problemas, vejo alguém que tem os mesmos problemas que eu, vejo a minha imagem refletida no espelho, como se fosse no espelho, eu quero quebrar. Eles queriam apedrejar, certo? Veja a instrução de Joana de Ângeles, que bacana. E ela continua: o julgador excusa-se, desculpa-se de desvelar as imperfeições morais que possui, finalmente criticando o mínimo reprochável no outro, por encontrar-se atribulado por gravantes iguais uns e outros, muito mais perturbados. Ou seja, eles se desculpam. Eu posso ser o adulto, eu posso fazer um monte de coisa errada, mas vem um defeito no outro, é o argueiro e a trave. A Teresa falou com vocês semana passada, o argueiro e a trave. As pessoas veem um pinguinho no olho da outra pessoa, vê um defeitinho no outro, mas não vê uma trave que está na sua frente, não é? E é assim, naquela época de Jesus havia muitos destes. Hábeis na arte de dissimular as desditas interiores, especializavam-se em desvelar nos outros as torpezas morais que os infelicitavam e não tinham coragem de enfrentar. Eles se especializavam em desvelar nos outros, em descobrir o que é desvelar. Seguiam a Torá, as leis, as mais de 600 regras. Então eles estavam especializados em descobrir: você não seguiu a regra tal, você não seguiu a outra regra, etc. Entende?
mas se corrigir que é bom, eles não queriam se corrigir, a correção moral. Sentindo-se falidos interiormente por não poderem superar as atrações morbosas da personalidade enferma. Revestem-se de puritanismo e de falsa sabedoria, facultando-se direitos que se atribuem e tornando-se impiedosos, perseguidores das criaturas, sobre as quais projetam aquilo que detestam em si próprios. Reveste-se de puritanismo. Quem era, numa das parábolas de Jesus, aquele que era puritano? O filho mais novo e o filho mais velho. Lembram-se dessa parábola de Jesus, do filho pródigo? O filho pródigo recebeu a herança do pai, o filho mais velho também recebeu a herança, o filho mais novo gastou tudo, voltou para casa todo arrebentado, tá certo? Pediu ao pai: pai, já não sou digno mais de ser chamado teu filho, emprega-me como um dos teus trabalhadores. De maneira alguma, manda vir os sapatos, manda vir a capa, manda vir o anel, tu estavas morto e agora vive. Mas o outro filho que ficou era o quê? O bonzinho? Não, ele era o puritano. Pai, você mandou matar o bezerro cevado para esse teu filho. Já não era mais irmão dele, era filho do pai. Este teu, para mim não destes nada. Como não destes nada? Começam a cair as máscaras. Quando o mais novo pediu, o mais velho também ganhou a herança. Ele que pegasse os cabritinhos e mandasse para comer com os amigos deles, os seus amigos. Como que o pai não deu nada? Não é? Pai, tu não me destes nada. Este teu filho gastou todo o dinheiro com as meretrizes e volta para cá. Então, os ciúmes, a inveja, né? O medo de querer disputar novamente lugar com o filho. Né? Este teu filho não era mais irmão. Então, como é que ele se comportava? Como um puritano. Como a Joana está falando, eram os puritanos, não é? Bonitos por fora, lindos por fora, mas cheios de podridão por dentro. E eram exatamente esses puritanos que queriam apedrejar a mulher adulta. Não é? Será que nós temos condições de julgar as pessoas como nós às vezes julgamos? Será que nós estamos avaliando isso? Não é? Quanto que nós vemos, né? Eu vejo às vezes no Facebook um político tal, fulano de tal, ciclano de tal. Será que esses que estão lascando brasa nesses indivíduos não são os puritanos? Que se tivessem no lugar deles, estariam fazendo a mesma coisa? Será que eles não estão vendo a própria imagem refletida? Claro que os criminosos, os colarinho branco, os bandidos, os políticos precisam realmente, se fizerem coisas que fizessem, quando eles fazem as coisas erradas, precisam ser punidos, mas nós temos que tomar cuidado com isso. Okay? Bom, os fariseus celebrizavam-se com essa capacidade sórdida, não sei porque não tinha esse saiu um item no meio, buscando equipar o conhecimento doutorado nos livros sagrados. Então ela fala: o julgamento legal tem raízes na conquista da ética e do direito, do desenvolvimento cultural dos povos e dos homens, concedendo a real oportunidade de defesa, enquanto são tomadas providências hábeis para que sejam preservados os seus valores humanos e as suas conquistas de cidadão. Bom, então, quando nós temos um problema, o que nós precisamos fazer? Analisar. Camarada, para, certo? Para. Calma, sem pressa, sem precipitação. Analisa, para, ajuda, corrige e educa. Foi exatamente isso que Jesus fez. A mulher foi para a praça, ele analisou o íntimo de cada um, parou, começou a escrever com o dedo na terra, né? Atire a primeira pedra que ele estiver para ser pecado. Ele ajudou a mulher, ajudou, mas ajudou os outros também, porque os outros tornar-se-iam criminosos, eles seriam responsáveis pelo assassinato. Então ele analisou, parou, ajudou
corrigiu o comportamento daqueles que seriam criminosos, né? Corrigiu, dando novas diretrizes para a mulher, para que ela não pudesse adulterar mais, né? E através disso, ele deu um novo caminho de educação para todos eles. Ok? Olha, o Allan Kardec ele fala o seguinte: a censura da conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa. Quando nós queremos reprimir o mal, é louvável, mas quando nós queremos desacreditar a pessoa, expondo a pessoa publicamente, o camarada está lá no escritório, ele faz uma planilha errada, e o outro, o chefe dele, expõe ele publicamente. Está errado, não está? Se o seu subordinado fez alguma coisa errada, você vai lá, chama ele, corrige, né? Não precisa expô-lo, não precisa humilhá-lo, certo? Então tem esse comentário de Allan Kardec: o primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar o bem, porque sem ele o mal jamais seria reprimido na sociedade. Imagine se nós não reprimíssemos o mal. Temos que reprimir o mal, mas temos que ter certo cuidado, ok? Bom, agora nós vamos também falar deste livro, Pelos Caminhos de Jesus, de Divaldo Pereira Franco, a mensagem número 15, Encontro e Reparação. Quem é esta mulher? É a própria mulher adúltera, que for apanhada em adultério, e que no final da noite, ao cair da noite, ela ficou tão impressionada com Jesus, que ela foi buscá-lo. Ela foi buscá-lo para que ele pudesse dar-lhe novas orientações. Mestre, perdoa-me por ter importunado o Senhor mais uma vez, né? E Jesus falou, uma linguagem fantástica do Espírito Maria Rodrigues: fique calma, fique tranquila, vem aqui que nós vamos conversar. E Jesus disse: a paciência e a confiança em Deus serão as duas providências iniciais que te facultarão a cura e a renovação da saúde. Cometido o erro, ele passa a pesar na economia social e a sobrecarregar a consciência culpada. Ou seja, quando nós cometemos um erro, nós ficamos com a nossa consciência manchada. E a primeira coisa que nós temos que ter é ter paciência, né? Nos auto-perdoarmos, auto-perdão. Erramos, vamos corrigir o erro, né? Primeiro, paciência. Cometido o erro, ele passa a pesar na economia social. Como é que nós vamos corrigir esse erro? Como é que essa mulher iria corrigir esse erro? Através do amor. É através do amor que nós vamos corrigindo todos os erros que mancham a nossa consciência. E Jesus continua: não são de importância o que os outros pensam de nós e a cobrança pela impiedade com que desejam fazer justiça. O problema íntimo é o vital. E somente quando o homem se reintegra no concerto da ordem do bem é que pode fluir de tranquilidade. E ele continua: arma-te de humildade e confia no amanhã. A memória do povo é fraca e passa rápido com relação às virtudes do próximo. Todavia é firme e clara e duradoura de referência às falhas alheias, sempre recordadas com o ácido da acusação e os acertipos da malícia. As coisas boas nós esquecemos, mas as coisas ruins ficam remoendo, né? E é o que Jesus falou neste colóquio. Isso nós não encontramos no Evangelho, mas nós encontramos na obra do médium Divaldo Pereira Franco, o espírito Amélia Rodrigues, que é um espírito que estuda a vida de Jesus, a passagem de Jesus. Ela teve esse colóquio naquele mesmo dia, na noite. Olha lá. O exemplo decorrente do arrependimento se transforma na defesa do equivocado, que assim repara perante o Pai, ante si mesmo e a sociedade o engano perpetrado. Jesus.
Ou seja, era através do exemplo, foi essa instrução, é através do teu exemplo que você vai, né, vai se transformar, o seu exemplo vai ser a sua defesa, né, perante o Pai, perante a sociedade, perante si. Portanto, no Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, Allan Kardec nos diz: primeiro vem o arrependimento, tá certo? Depois vem a... Vem o quê? Se nós fizermos alguma coisa errada, nós precisamos expiar, ou seja, retirar o que há de puro de dentro de nós, né? Arrependimento, expiação e reparação. Vocês sabem o que aconteceu com essa mulher? Vocês já leram esta passagem? Estão curiosos? Vocês não são curiosos? Será que eu conto hoje, na outra aula, na outra... Hoje? Dá tempo. Vamos estudar. Olha. 10 anos depois, vamos fazer aqui. 10 anos depois. 10 anos depois. O que aconteceu? Depois da morte de Jesus, obviamente, na cidade de Tiro, olha lá. Esta é Israel no Novo Testamento, Jericó, Jerusalém, Gaza, Nazaré, na cidade de Tiro, 10 anos depois. Ela, na cidade de Tiro, ela construiu uma casa para receber as pessoas necessitadas, os doentes, os paralíticos, os coxos e etc. 10 anos depois. E ela ficou uma pessoa muito conhecida nessa região. 10 anos depois, bateu à sua porta um homem muito necessitado, purulento, cheio de chagas. Colocaram-no para dentro, deitaram-no em uma maca e ela foi recepcionada. E quando as pessoas estavam na sua casa, ela falava sobre quem? Sobre Jesus. Porque depois de Jesus ter salvo a vida dessa criatura, dessa mulher, depois do colóquio que ele teve com ela durante a noite, né, incentivando-a, é óbvio que ela tornou-se uma seguidora. E nessa casa, em Tiro, ela cuidava dos doentes e falava de Jesus. E este homem que ela recebeu estava deitado numa maca, cheio de chagas purulentas, etc. E ele começou a falar das suas dores, e ela começou a falar de Jesus. E ele perguntou a ela: você conheceu Jesus? Oh, claro que sim, conheci. Não só conheci, como ele salvou a minha vida. E ela falando de Jesus, salvou a minha vida. Ora, eu também conheci Jesus. Eu conheci Jesus numa praça. Numa praça quando ele não permitiu que a minha mulher pudesse ser apedrejada. Para ela, foi conversar com ela. Mas para mim, que era o marido que havia sido traído, nenhuma palavra sequer ele me deu. Eu, neste dia, neste momento, não consegui compreender este Jesus. Fui para casa, comecei a pensar, a meditar, e depois de muito tempo, eu comecei a entender o que havia acontecido, e depois de 10 anos, eu estou há 10 anos procurando esta minha mulher. Ela, obviamente, o reconheceu. Era o seu marido que havia entrado nesta casa em Tiro.
Eu não soube aproveitar este contato com Jesus, mas depois daquele dia a minha consciência nunca mais me deixou tranquila. E ela não se apresentou a ele como a sua ex-mulher, mas limpou as suas chagas, etc. E ela disse finalmente: não se preocupe, ambos, nós, eu e você, conhecemos Jesus. Fique tranquilo. Ele nos disse que nenhuma ovelha do seu rebanho se perderá. Fique tranquilo. E assim ele morreu nos braços da sua ex-mulher. Ou seja, Jesus estava naquela noite dizendo a esta mulher que era preciso que ela se recuperasse perante a sua ansiedade, que era preciso que ela se recuperasse perante a sua consciência, que era preciso que ela se recuperasse perante Deus. E foi isso exatamente o que ela fez. Ela se recuperou perante a sociedade, cuidando das pessoas, perante a sua consciência, né? E perante Deus. Ou seja, o arrependimento, a expiação e a reparação. Muito bem. Mas o mal nem sempre foi mal. Né? Antes de falar sobre isso, eu quero relembrar aqui que ele, o marido que havia sido traído, ele, nos primeiros anos do casamento, neste colóquio que ela teve com Jesus, na noite, ela falou para Jesus: nos primeiros anos do casamento, ele me aconchegava, ele me afagava, ele dizia que me amava, e a rotina foi crescendo, ele foi se esquecendo de mim, né? E o casamento foi esfriando, e veio uma águia, um falcão, falando coisas bonitas, as coisas que eu gostaria de ouvir dele, né? E ela caiu nessa armadilha. Ou seja, ele também se ausentava para fora de casa para fazer as suas traquinices, tá certo? E quando a mulher não foi apedrejada, ela sendo uma adúltera, mas ele também, ele era um puritano, tá certo? Ele não tinha a menor possibilidade de julgar a mulher, porque ele também fazia isso. Ele também cometia suas traquinices. Ele também era adúltero, mas ele se vestia a máscara do puritano. E é possível que dentre aqueles que queriam apedrejar essa mulher, estava também o amante dela, certo? Ou seja, nós temos que realmente prestar atenção, né, nesta parte do julgamento. Mas o mal nem sempre foi mal. Por que eu quero dizer isso? Quando nós observamos aqui esta passagem do Evangelho, que foi pintada por Leonardo da Vinci, que foi a Última Ceia, obviamente que não foi isso, né? Mas é um quadro magnífico. O Leonardo da Vinci demorou mais de 7 anos para pintar esse quadro. E o Leonardo da Vinci, quando ele foi contratado, ele não conseguia imaginar como seria o rosto de Jesus. Como posso pintar o rosto de Jesus? Uma pessoa calma, uma pessoa pacífica, que exemplificava o amor, né? Lembrando da passagem da mulher adulta, das parábolas, das bem-aventuranças. Então ele foi aos conventos, ele foi aos lugares mais tranquilos de Milão e não encontrava um rosto que ele pudesse retratar a imagem de Jesus. Até que nos arredores de Milão ele encontrou um jovem que estava pastoreando com as suas cabrinhas, né, nos arredores de Milão, e ele falou: é esse, cabelos encaracolados, né, uma face tranquila, é esse camarada que eu preciso pintar. E se acercou do jovem e falou: olha, eu estou querendo pintar a Última Ceia, seu rosto estou vendo que é bem tranquilo, eu acho que você seria como se diz, a pessoa ideal para mim, para que eu pudesse retratar Jesus. Não, eu sou aqui da roça, eu sou da fazenda, eu não quero isso. E ele foi então conversar com os pais dele. E olha, se seu filho for, eu vou dar uma bolsinha de couro com várias moedas de ouro. E os pais convenceram o rapaz a ir. Olha, meu filho, vai, porque você vai ganhar, nunca você vai ganhar tanto dinheiro como em tão poucos dias. E o rapaz foi. E ele lá, alguns dias pintando o rapaz ganhou as moedas de ouro e foi embora. E ele demorou 7 anos
para pintar este quadro, que é uma das igrejas de Milão, que é um quadro enorme numa parede. Depois de alguns anos, ele foi convidado a fazer o quadro do beijo de Judas. Qual foi o problema que ele encontrou? Como é que eu vou pintar Judas? Um camarada que viveu com Jesus, um camarada que aprendeu com Jesus, que o traiu. Como eu não consigo imaginar uma pessoa tão ruim assim? E ele começou a procurar nos lugares mais vis da cidade, nos prostíbulos, etc, etc. Até que indicaram, olha, na penitenciária tem uma pessoa, tem um criminoso que esse é o cara, esse camarada aí, vai procurá-lo. E ele foi. E o diretor, quando ele foi procurar o diretor falou, não, esse cara é muito perigoso, deixa eu ver. Abriu a portinha. Quando ele viu o camarada dentro da cela, estava lá todo acabrunhado, todo sujo, uma face moribunda, né? Esse é o Judas. E aí perguntou para este rapaz, né, o criminoso, eu preciso pintar o beijo de Judas, eu gostaria de retratar a sua face no quadro, você aceita? Tudo bem, se você pagar algumas moedas. E assim foi. O diretor liberou e ele começou a pintar. Depois de 3 dias, o Leonardo da Vinci falou para ele, mas espera só um pouquinho, o seu rosto não está mais aquele rosto tão criminoso, tão bandido, está até mais tranquilo, o que está acontecendo com você? Ele falou, olha, eu vou liberar você do seu trabalho, eu não quero mais, estou aqui seu dinheiro de volta, não quero mais. Mas como assim não quero mais? Eu preciso terminar o quadro. É porque eu estava, quando você estava pintando, eu estava avaliando há 10 anos atrás, quando você me contratou para pintar o rosto de Jesus. Essa é uma história real. Divaldo conta nas palestras, tem no Wikipedia, tem livro. Essa é uma história real. Eu estava avaliando como eu era 10 anos atrás, e o Leonardo quase teve uma síncope, um choque. Como você? O que aconteceu com você? Ele disse, eu era um rapaz puro. Quando ganhei as moedas, eu fui para a cidade. E as pessoas vendo que eu tinha muitos ouros, muitas posses, começaram assim a me bajular, começaram a me envolver. Não eram meus amigos, eles queriam meu ouro. E aí eu comecei a fazer as coisas, obviamente, erradas, né? Não éticas, etc. Tentaram tomar meu ouro, eu matei aqueles que tentaram tomar meu ouro. Tentaram tomar meu ouro, eu matei aqueles que... O morcego entrou. Não faz nada. Então vamos lá. Tentaram tomar meu ouro, eu matei aqueles que estavam querendo tomar meu ouro. A mulher que estava me humilhando também matei e vim parar aqui na... Eu acho que vai estragar a filmagem. São Francisco não ajuda a barato, mas... Bom, foi lá com a sua exceção. Deixa eu ver. Vai dar pela porta. Então eu matei e eu vim parar aqui. Então, o que acontece? O mal que nós vemos hoje, nem sempre ele foi mal. Né? Quando nós vemos um criminoso matar uma pessoa nas ruas, nós estamos aqui falando de julgamentos. Né? Estamos falando de indulgência, de perdão. Quando nós vemos um criminoso matar alguém nas ruas, sem o menor sentimento, muitas vezes este bandido de hoje foi aquela criança que foi escorraçada pelo pai. Né? Quando nós vemos um criminoso fazer esses crimes hediondos, é aquela criança que não recebeu o amor da mãe, que foi lançada para as ruas para trabalhar como flanelinha, para receber poucas moedas. É aquela criança que foi estuprada pelo pai, não é? Aquela criança que sofreu abusos da mãe. Nem sempre eles foram maus, não é? Portanto, aqui nesta história do Leonardo da Vinci, a gente conseguiu observar os dois lados da moeda. Não foi o que aconteceu com a mulher adúltera, eles estavam vendo apenas o lado do adultério dela, não estavam vendo o lado do adultério do marido. Né? A mesma coisa aconteceu neste caso
por Leonardo da Vinci. Tá certo? Olha, para a gente terminar aqui rapidamente, é preciso que nós possamos ter indulgência. Indulgência é exigir de nós sermos melhores. Tá certo? E deixar o outro como o outro queira que ele seja, mas exigir de nós sermos melhores. Mas o senhor, você acredita nisso mesmo? É claro que eu acredito. Não é? Eu tenho certeza disso. Ninguém está falando que ser indulgente, que fazer a reforma íntima é fácil, é simples. É fácil fazer a reforma? Quem já mudou de apartamento para casa, de apartamento para casa? Quem já fez reforma aqui? É uma coisa de louco. Embala o prato, desmonta o guarda-roupa. Desmontar o guarda-roupa e montar nunca mais fica igual. É uma terrível. E carrega livro, e carrega prato, e carrega não sei o quê. Não é? É uma loucura. Reforma dá trabalho e cansa. Agora, a reforma íntima também cansa. Dá trabalho. Exige esforço. Você acredita? Claro que eu acredito. Senão eu não estaria aqui. Amar ao próximo como os outros. Fazer aos outros como gostaríamos que os outros nos fizessem. Né? Obviamente que eu tenho mais responsabilidade do que estou falando. Para mim vai ser pior. Se eu não me reformar, não adianta fazer 2.000 palestras. Eu tenho que me reformar. Luciano, você fez 2.000 palestras, não se modificou. Vai lá para a Colônia Esperança. Sabe o que é a Colônia? Não é Colônia, é hospital. Sabe o que é o Hospital Esperança? O Hospital Esperança tem a Colônia Nosso Lar. Já ouviram falar? Já ouviram falar. Mas o Eurípides Barçanufo, ele montou um hospital na década de 30, de 1930 a 1950, 20 anos. Hospital Esperança. Sabe o que significa o Hospital Esperança? Para receber os espíritas falidos. Então não adianta eu fazer palestra, eu preciso me transformar. Eu tenho que acreditar. Eu tenho que acreditar. Eu estou incentivando vocês aqui hoje, tá certo? Mas eu preciso acreditar e eu preciso me transformar. Todos nós. E nessa bibliografia aqui do Espírito André Luiz, o médium, Antônio Bagulho Filho, ele fala o seguinte: anote como você age em relação ao próximo e a si mesmo. Olha lá. Critica a mesa alheia, mas não controla a dieta. Exige o cumprimento do horário, mas não administra o próprio tempo. Ironiza a escolha do amigo, mas não reconhece o próprio mau gosto. Aí eu pus para provocar, porque isso aqui. A minha sogra mora na Vila Malbrinha, eu chamo de Vila Malbrinha, não, porque é pancadão no final de semana inteira. Eu não sei como aguenta, é uma coisa terrível. Né? Então, a gente respeita quem gosta, mas realmente é assim, é uma falta de respeito, porque, mas eu moro em casa, posso ouvir a música? Não, certo, você pode ouvir a música enquanto que não perturbe o outro. Aí o camarada fecha a porta, fecha o portão, abre o porta-mala do carro, aquelas caixas lá de não sei quantas polegadas. Não dá, né? Então, assim, ironiza a escolha do amigo, mas não reconhece o próprio bom gosto. Magoa-se com a má resposta, mas não vê a própria grosseria. É aquilo, você vê o alheiro, mas não vê a trave do seu olho. Impõe normas de disciplina, mas não segue as próprias regras. Censura o desvio de alguém, mas não percebe a própria falha. Nota a desarmonia do vizinho, mas não garante a própria paz. Observa a cólera do irmão, mas não segura a própria raiva. Destaca a negligência do colega, mas não se afasta do comodismo. A falta de indulgência pelo próximo é um recurso que você se usa para fugir à responsabilidade da sua transformação moral. Pois é mais fácil apontar os erros dos outros do que admitir os próprios defeitos. Apontar é muito mais fácil. Perguntas? Alguma pergunta? Bom, então... Eu quero fazer uma observação. Uma observação. No começo, você falou que não julgar não é ausência de julgamento, né? Claro. Porque não há evolução da inteligência intelectual, mas aperfeiçoamento do espírito, né? Então não é simplesmente o perdão universal, né?
também é o julgamento baseado em tudo isso que foi dito agora, né? A própria, olhar o próprio espelho, né? Exato. Bom, eu acho que a mensagem é para a gente avaliar, né, o nosso íntimo, como que nós estamos caminhando, não sermos tão rígidos no julgamento das outras pessoas, né, porque para nós julgarmos, nós precisamos ter moral, tá certo? Como é que se eu não tenho moralidade, como é que eu posso julgar uma outra pessoa? Como é que eu posso avaliar? Se as pessoas estão prejudicando a sociedade, se a gente pode ajudar, é claro que a gente vai ajudar, que a gente vai levar para o juiz, etc, etc. Mas é um convite para que nós possamos ter indulgência, é um convite que nós possamos perdoar, né? Para que Deus possa nos perdoar. É a mensagem do Pai Nosso, todos nós fazemos o Pai Nosso. Pai, perdoe as nossas dívidas, para que eu perdoe as minhas dívidas, que eu possa perdoar aqueles que devem a mim, aqueles que me ofenderam. É o Pai Nosso que nós precisamos colocar em prática, né? Colocar no nosso dia a dia. Muito bem. Vamos fazer uma oração final para agradecer este dia de hoje. Que até Morcego nós tivemos visita hoje, né? Na nossa reunião. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, a oportunidade de estarmos reunidos aqui no Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo de Carvalho Monteiro. Que os bons amigos espirituais possam nos instruir durante o sono físico, porque o nosso corpo descansa, mas o nosso espírito continua em atividade, se assim o quisermos. E nós pedimos a Deus que eles nos instruam, nos ajudem. E assim nós pedimos a Jesus que envolva a todos os nossos irmãos que passam por problemas familiares, os problemas de relacionamento familiar com os filhos, muitas vezes os problemas de adultério, que Jesus, os bons amigos espirituais, possam ajudar a todas essas famílias. Nós queremos unir o nosso pensamento a Deus, pedir a Jesus que ajude a todos os jovens que já se perderam nos vícios das drogas, do álcool, no sexo desregrado. Que Jesus, os bons amigos espirituais, possam ajudar esses jovens, também essas famílias, para que possam recuperar estes nossos irmãos que hoje estão mortos para a vida, que possam viver e aproveitar esta reencarnação. Senhor Jesus, bons amigos espirituais, nós pedimos a todos os nossos irmãos que estão nos países que estão em clima de guerra, ou numa guerra total na Síria, nas outras localidades do mundo, que Jesus auxilie a todas essas famílias. Muitas mães não têm o que dar de comer para seus filhos, perderam os seus bens materiais, separaram-se dos seus familiares. Que Jesus os ajude e os proteja. E finalmente nós rogamos pelo Brasil, pelos nossos deputados, pelos nossos senadores, pelos nossos vereadores, por todos aqueles que exercem um cargo público, que Jesus os envolva, os proteja e que eles possam fazer o melhor do seu mandato. E para aqueles que estão mortos, nós rogamos a Jesus que possam viver na compreensão da responsabilidade do seu mandato, que possam compreender o sentido da vida, porque muitos estão mortos e estão mortos para o bem, para o amor, para a paz, para a ajuda ao próximo, e precisam acordar para esta realidade que vive o Brasil. Que assim seja, que Deus os abençoe.